Esse mês nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus, sobre ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então a gente vai falar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E eu meditando essa semana, eu falei assim: Deus, eu tinha uma palavra, eu falei, eu quero uma palavra que o Senhor possa, uma palavra revelada assim do teu Espírito para a igreja, já começar entendendo muitas coisas. E aí Deus me deu a palavra ousadia. Repita comigo: ousadia. E aí eu falei: Deus, ousadia. Deus falou: ousadia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela precisa ser ousada. Só um amém e um balançar de cabeça assim. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela precisa ser ousada. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Eu quero ser breve para a gente poder orar, que hoje é um culto de oração. Querendo orar contra essas enfermidades, os efeitos colaterais da vacina. Sempre que eu estou orando para que ninguém tenha nenhum infarto, nenhum AVC. Olha só. Tendo, pois, irmãos. Agora 1, 2, 3, fala junto. 1, 2, 3. Ih, mas tem gente que não falou ainda. Mas vamos de novo. Tendo, pois, irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que nós temos que ter para entrar no santuário? Ousadia. Presta atenção o quanto isso é libertador. Se você veio hoje, preste muita atenção. Muita atenção. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Olha que bênção. Sejam bem-vindos, tá? Que o Senhor fale ao coração de vocês. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida deles? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora Atos capítulo 4, versículo 29. Vamos ler até o versículo 31. Lê comigo aqui para a gente ganhar tempo. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Os discípulos aqui em Atos estavam sendo perseguidos e ameaçados. Ô Eric, volta no versículo 21, só para a gente ver o quanto eles estavam ameaçados, o quanto, eu acho que é no versículo 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, receberam mais ameaça. Os discípulos, por pregar o evangelho, eram ameaçados pelo governo, pelo império da época e pelos religiosos também. Então, volta lá no versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, eles oraram, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia, a tua palavra. Pode passar. Enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, o lugar se moveu, ou moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem, uma característica que ele nos dá é ousadia. Ser cheios do Espírito Santo nada mais é do que ser uma pessoa ousada, Ederson. Ser cheio do Espírito Santo é uma característica que vocês vão precisar esse ano e muito. Nós não sabemos o que vem pela frente. Nós não sabemos o nível de crise econômica, o nível de vírus que vem, o nível de tantas coisas que vem de um governo progressista, comunista, agora se colocando comunista na Suprema Corte. Nós não sabemos qual é o nível de perseguição e o que isso vai causar na nossa nação. Então preste muita atenção, capta a palavra, coloque no teu espírito.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que ser uma pessoa cheia de ousadia. E hoje eu quero falar sobre ousadia. Esse versículo é tão importante, porque existe um versículo na Bíblia que revela o porquê nós precisamos de ousadia. Tem um versículo na Bíblia que revela o porquê nós precisamos de ousadia. Diga, qual é, pastor? Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Ô Eric, se tiver uma outra tradução, você coloca aí. Depois volta nessa aqui. Tem outra? Só essas, né? Só essa? Então tá. Em algumas traduções, a palavra covarde vai estar escrito tímidos. Repita comigo, tímidos. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Olha só, mas quanto aos tímidos, que também dá para colocar como covarde, eu vou ler covarde, mas você entenda também que é tímido. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que praticam imoralidade sexual, aos bruxos, aos ocultistas, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio a enxofre. Esta é a segunda morte. Ou seja, essa classe de pessoas, essas pessoas que morrem na prática dessas atitudes, elas irão para o inferno. É a Bíblia que diz isso, não sou eu, é a Bíblia. Mas se você pegar a classe de todas essas categorias, qual é a primeira que aparece? Os tímidos, os covardes. Entenderam agora por que nós temos que ter ousadia? Porque ousadia é o contrário de covardia. Ousadia é o contrário de timidez. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela necessita ser ousada. E eu não estou falando de timidez ligado à personalidade, porque tem pessoas que tímidas, são tímidas. Quem aqui se considera tímido? Levanta a mão. Porque vai ter com medo até de levantar. Mas tem gente que não é tímido. Tem gente que é para frente. Quem se considera para frente? Quer ver uma coisa? O Cícero, cadê o Cícero? Você que é o meu ajudante aqui de pregação. Vem cá, você e a Harielle. Vem cá, só um pouquinho. Os dois, vem cá, Hari. Rapidão. A Hari já vai vir pingando. Ela vem porque eu estou pedindo. Ela considera eu muito. Mas o coração dela, se você fizesse o batimento cardíaco. Já veio com a toalha. Pode vir os dois aqui em cima? Os dois? Olha aí, ó, o que não é tímido. O que não é tímido? Dá uma saudação para a igreja. Pelo beneplácito dessa benevolência, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meu Deus do céu! Pode pregar. Não. Ó, é tímido? Não. Dá uma saudação para a igreja. Ai, minhas pernas tremendo. Paz, igreja. E aí, legal? Pode ir você, eu não vou explorar aqui não. A Hari é tímida. Não estou falando disso, porque tem muita gente que se parece aqui. Tem muita gente que se parece com ela, sim ou não? E Deus não está falando que os tímidos nesse sentido da personalidade, não é esses que vão para o inferno. Já vou te falar que não são esses. Isso está ligado à nossa personalidade. Se eu chamar o Marcelo aqui da bateria, o Marcelo, gente, esquece. Isso não quer dizer, né, que ele é fraco, que ele tem medo. Não. Isso está ligado à persona de pessoas que são introvertidas e pessoas que não gostam de falar em público, de falar de alguma forma. Tem gente que logo na escola, algum lugar, quando foi falar, errou, gaguejou,
e aí todo mundo riu, e isso ele carrega para a vida dele, são traumas que ele carrega, e dali para frente nunca mais ele ousou falar em público. Quem está entendendo o que eu estou falando? Existem essas situações de traumas que a pessoa carrega com ela. Mas Cícero, vamos lá, chega aqui, faz de conta que você está namorando, e esse daqui é o pai da menina. Como que você chegaria no pai da menina? Vamos ver se você é tímido. Vamos ver. Não. Como você pediria ela? Faz de conta que é. Vai lá. Já que você está aqui, estou te dando moral, hein, Cícero? Eu estou colocando você na pista e na vitrine faz hora. Tô começando a ficar com vergonha agora. Tô ficando com vergonha. Chega lá. Então, conhece a história de Jacó? Ele amou muito Rebeca? Não. Olha pro pai da guria. É porque nessas horas, né, pastor, dá um... Raquel e Lia. Assim como Jacó amou a sua filha, eu também amo ela. Eu quero pedir ela pro senhor. Olha, já gaguejei, gente. Quero pedir ela pro senhor, porque eu quero ter um relacionamento com ela. Quero casar, um namoro com propósito. O ser ungido a pastores, e é isso aí. E eu já vou fazer o seguinte, já tô com a aliança aqui. Tô com a aliança. Isso é o quê? Ousadia, ele não tem medo. Obrigado, filho, dá um aplauso pela vida do Cícero. Isso se chama ousadia, é não... Diante da situação, a pessoa saber se posicionar, saber falar. Por isso que a Bíblia diz, vá. Quando chegar diante dos poderosos, simplesmente vá. Abra a tua boca e eu falarei por ti. Como profetas. O que eu quero que você entenda neste momento, o que eu quero que você compreenda nesse momento, é que nós não estamos falando de timidez ligado à personalidade. Nós estamos falando de algo ainda mais perigoso. Nós estamos falando de um sentimento de timidez, quando a Bíblia fala que os covardes, os tímidos, é um sentimento que é um espírito, na verdade. Eu vou explicar para você que é um espírito, que a Bíblia diz que é um espírito. É um espírito que tenta nos colocar para baixo, é um espírito que tenta colocar a gente para trás da fila, lá no último da fila. A gente mesmo vai recuando. É um espírito que está ligado talvez a complexo de inferioridade. É uma coisa que nos faz não acreditar que nós somos. É um espírito que vem sobre nós e tenta nos colocar para baixo. Timidez que leva ao inferno nada mais é do que ser intimidado, do que se sentir acovardado. Quem está entendendo, diga amém. É se apequenar diante de uma situação. É não fluir diante das situações. Quando a Bíblia diz tímido, é isso. São pessoas que são, pessoas que Deus já falou que são, mas elas se acovardam diante de situações. Pessoas que têm medo diante de qualquer coisa. São leões que se comportam como gatinhos. Amém? Fala para o seu irmão, para de se comportar como gatinho, como gatinha. Se for um homem e a esposa está aí, pega na barba desse homem e fala, você é filho de leão. Você não é gatinho, você é filho de leão. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Nós somos filho de leão. Levanta a mão que eu quero profetizar. Tem muita gente aqui que Deus já deu autoridade. Tem muita gente aqui que já se batizou, já entregou a vida para Jesus. Ora, jejua, já tem o revestimento do Espírito Santo, que já era para estar rugindo. Enquanto ele não ruge, o diabo
diabo tem atormentado ele, mas hoje você vai parar de miar e vai começar a rugir como teu pai, profetizar, declarar, porque a autoridade está sobre a sua vida. Quem acredita nisso, aplauda o Rei dos Reis. Muita gente miando quando já devia estar rugindo. Muita gente se acovardando quando era para ir para cima. Olha só 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Olha que coisa interessante. Porque Deus, por isso que eu falo que é um espírito, porque Deus não nos deu um... Vamos lá, igreja. Porque Deus não nos deu de timidez, um espírito de covardia. Essa é a tradução. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza. É assim, Rubens? Um espírito de fortaleza. Deus não nos deu um espírito de covardia. Existem doenças que você cura com remédio. Doenças psicológicas, você pode ir no psiquiatra, você pode ir no psicólogo. Mas essa doença da timidez está atrelada ao espírito, está vinculada ao nosso espírito. Você sabia que nós somos trino? Nós somos um espírito, nós temos uma mente e nós habitamos num corpo. Tudo que está ligado ao corpo tem remédio para isso. Tudo que está ligado à psique tem faculdades para isso. Até ajuda você. Então cura é para o corpo e para a alma. O corpo tem que ser curado e a alma tem que ser curada. Mas o espírito, ele precisa de libertação. Quem está entendendo? O verdadeiro ser é o espírito. E a Bíblia está dizendo, por isso que ela é espiritual. Por isso que tem muita gente que é fantástico, mas está amedrontado diante de situações. Pessoas que estão amarradas diante de uma situação. Pessoas que não sabem como fazer, como lidar, estão acovardadas diante daquilo que o inimigo colocou diante dele. Porque isso está ligado ao espírito e precisa de libertação. Quem está entendendo? Sabe por que e tudo que está ligado ao espírito, só Jesus pode libertar. O pecado de Adão e Eva, por isso que a Bíblia diz que ele nos libertou do pecado. Tinha um pecado que ninguém conseguia pagar a dívida. Então Jesus veio e nos libertou do pecado. Porque era algo impregnado no espírito. E ninguém podia curar, ninguém podia libertar, a não ser o próprio Deus. Olha o que diz em João capítulo 4, versículo 24. Deus é... Ô igreja, se você veio aqui hoje, repita comigo. Preste atenção aqui, você que está na live também. Deus é... O que Deus é? Espírito. Sabe o que isso significa? Que o verdadeiro ser não é esse corpinho que você está vendo. O verdadeiro ser é aquilo que Deus soprou lá dentro. Você não está entendendo? Você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu vou repetir isso. O que Deus colocou dentro do boneco de barro, nós somos barro. Deus pegou o barro e fez a gente. Mas a gente estava lá paradão. Aí Deus colocou algo dentro de nós que não é o espinafre do papai. Deus colocou uma coisa chamada fôlego de vida. O que é fôlego na Bíblia? É sopro. Para Deus soprar em nós, o boneco estava ali. Para Deus soprar em nós, Deus teve que primeiro aspirar. Ele fez. Ele juntou tudo que estava dentro dele. O que tem em nós, se ele é espírito, o que tem em nós é o DNA dele. Não, você não entendeu nada. Você não entendeu, mas você vai entender agora.
Hoje você vai ser liberto de uma vez por toda. Sabe por que Deus fala para você não ser covarde? Sabe por que Deus fala para você não ser tímido? Sabe por que Deus fala para você não correr dessa batalha? Sabe por que Deus fala para você enfrentar esse desafio que estão diante de você? Sabe por que Deus quer que você avance? Sabe por que Deus quer que você pise para que o mar abra? Sabe por que Deus quer que você não retroceda? Sabe por que Deus quer que você faça isso? Porque você tem o DNA de um Deus que nunca perdeu batalhas, um Deus que vence todas as guerras. Hoje você vai ser cheio do espírito de ousadia. Quem acredita nisso, dê um aplauso a Ele e glorifique a Ele. Amém? Fala para quem está do seu lado, seja homem. Deus sabe o que colocou dentro de nós, sim ou não? É o DNA dele. Quando Deus vê a gente se acovardando, isso fere o próprio pai. Nenhum pai gosta de ver o filho desistindo de algo. A desistência, o desânimo não faz parte do caráter de Deus. Quem é casado aqui? Chupa essa manga. Vai até o fim, chupa até o caroço, vai até o final. Tenha fiapos nos dentes, mas chupa essa manga. Não é para chegar e falar em divórcio. Fala em macumba na sua casa, mas não fala em divórcio. Essa palavra divórcio está proibido, porque casamento não é para menino, é para macho. Deus não quer te dar uma família e você desistir dela. E o que Deus vai fazer nessa igreja aqui? Deus vai dar empresas. Tem gente que vai ser empresário de grande porte dentro. Já temos vários empresários aqui. Mas Deus vai levantar pessoas daqui para serem um dos maiores empresários dessa cidade. E quando Deus te der isso, não se acovarda. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, a Bíblia diz. Deus vai confiar coisas grandes na mão de muitos aqui. Nem o diabo vai poder tirar de nós. A única coisa que vai fazer Deus arrancar, porque Deus arranca da mão de covardes. Deus arranca da mão de covardes. Deixa eu explicar isso melhor para você. Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim: eu vou substituir essa frase aqui porque tem outra versão. Tenta colocar outra versão no lugar. Não sei se é ânimo. Ah, tá. Essa daí. Porque tem uma canção que fala: seja forte, corajoso. Deus está dizendo isso para Josué: eu não te mandei? É uma pergunta. Eu não te disse, seja forte? Duas coisas que Deus manda Josué ser: seja forte e corajoso. Coragem é o contrário de covardia, daquela timidez que eu te falei. Deus quer duas coisas: ser forte e corajoso. Por que Ele manda ser forte e corajoso? Porque nem todo mundo que é forte é corajoso. Vou repetir: nem todo mundo que se considera forte é corajoso. Como assim, pastor? Pessoas fortes podem se acovardar diante de um diagnóstico. Quem conhece mães guerreiras, mães fortes? Quem conhece? Às vezes ela está numa batalha, de repente a vida lhe joga uma situação terrível, uma doença gravíssima. Aquela mãe que batalha tanto, que é tão forte,
de repente com um diagnóstico tão maligno, o que ela faz? Ela se apequena, ela perde o ânimo, ela desanima. Tem uns que entram até em depressão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você pode ter governos poderosos. Olha só, ser forte e corajoso. Nem todo mundo que é forte é corajoso, porque aqui está ao contrário. Coragem está ao contrário daquela timidez, daquela covardia. Nem todo mundo que é forte é corajoso. Tem governos poderosos que diante de uma chantagem, uma notícia que alguém sabe, pode calar aquele poderoso para sempre. São governos, isso que a mídia às vezes faz com muitos governos poderosos. Tem os seus podres na mão e diante daquela situação consegue calar os poderosos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eles são fortes, são poderosos, mas naquele momento que alguém sabe de uma falha dele, de um erro gravíssimo dele, que vai levar ele a perder o cargo que ele ocupa, ele vira um gatinho. Ele se sente acovardado, ele se apequena. Muitos de nós somos assim dentro da igreja. Qualquer erro, qualquer erro nosso, qualquer falha nossa, qualquer líder, qualquer pastor, qualquer crente, ou que vai derrubar a sua imagem, a gente fica refém daquilo. Somos fortes, porém agora estamos sem coragem nenhuma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem muitos crentes que para agradar clientes, eu conheci um crente que para agradar a sua clientela, ele bebia uísque junto com os seus clientes para poder vender para os seus clientes. Os clientes eram muito poderosos e ele falava assim: não, eu bebo porque eles me oferecem e a minha venda é que está em evidência. Eu preciso vender. Quantos de nós chegam parentes na nossa casa que querem beber, e a gente numa festa, para não ficar excluído, a gente começa a beber também. Você às vezes é uma pessoa forte, mas se acovarda, se torna tímido. E Jesus fala: quem me negar diante dos homens, eu também, porque Deus tem pavor de covardes. Vamos voltar lá em Apocalipse? Ficarão de fora. O primeiro da lista, qual é? Tímidos e covardes. O que é um tímido? É não querer ser crente numa roda onde ninguém é. É querer, é o vício de agradar a todos. Se alguém sabe que você é evangélico, se alguém sabe que você é cristão, então seja cristão em qualquer ambiente. Você não precisa beber um uísque para vender uma coisa grande. Você não precisa agradar os seus clientes para vender coisas para eles. Aliás, talvez Deus te colocou ali para eles verem que você é tão diferente ao ponto deles confiar todos os contratos que eles vão fazer com você. Deus está te dando uma oportunidade, mas só que você está se equivalendo a eles. E eles não viu nada de diferente na sua vida e já sabem que você é evangélico e cristão. Aliás, é um ponto tão negativo para você, porque eles nivelam você, eles rebaixam você, porque eles esperavam ver em você uma atitude de crente, mas você é covarde, você é tímido, e você nega a sua fé na cara lavada, só para agradar homens. O apóstolo Pedro diz assim: não importa, mandaram parar de pregar. Pedro e João disseram assim: importa é obedecer a Deus e não aos homens. Quem está entendendo? Covarde, peca para agradar homens. Como é que você vai dormir, seu covarde, sabendo que você agradou homens? Como é que você vai dormir à noite? Como é que você tem coragem de fazer uma oração à noite? Por isso que Deus chamava a nação de Israel de uma geração adúltera.
De dia ia no templo e orava, mas à noite andava de mão dada com prostituição e prostitutas. Deus dizia: ó geração adúltera, covarde. Até quando você vai ser tímido e covarde? Até quando você vai deixar todo mundo saber que você é crente? Até quando você vai ficar enrolando para batizar nas águas? Batiza nas águas, coloca no seu store, coloca nas páginas sociais sua, para que todos saibam a decisão que você tomou. Covarde. Hoje eu venho como profeta para dizer: o espírito de ousadia vai se apoderar de você. Você vai ser cheio do Espírito Santo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todo mundo está se dobrando, mas os três ficaram de pé. E o rei falou: eu vou aumentar o fogo, toque de novo a trombeta. E os três ficaram de pé. Os três dizendo: jogue na fornalha, pode entrar na fornalha. Nós não temos medo da morte, não somos covardes. Mas quando caíram na fornalha, o quarto homem pulou dentro da fornalha, porque Deus ama quem tem o espírito de ousadia. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa geração de crente Nutella? Fala para o seu irmão: para de ser um crente Nutella. Chega na festa dos parentes, está tocando o El Tchan, amarra o Tchan, segura o Tchan. Aí você dá uma de jacaré e desce até embaixo. A gente ri, mas é para chorar. Olha o que aconteceu com Saul. Por isso que a gente pode ser forte e ao mesmo tempo se acovardar. Deus disse para Josué: seja forte e... São duas coisas diferentes. Josué era forte, mas poderia se apequenar, se intimidar diante dos desafios. Olha o que 1 Samuel vai dizer sobre Saul. 1 Samuel 11:6. Olha como Saul começou, o rei Saul. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele e Saul ficou o quê? Pode passar. E ele disse assim: apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todos os territórios de Israel, dizendo assim: isto é o que vai acontecer, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel para essa batalha. Então o temor do Senhor caiu sobre todo o povo e eles vieram em massa para lutar por Israel. Sabe como que eles viram? Sabe como que Saul começou? Cheio de Porque vocês leram o início do versículo: o espírito de ousadia se apoderou dele. Quem está entendendo? A história conta que Saul ficou tão forte, quase igual Sansão, que ele pegou o boi pelo chifre e rasgou o boi no meio. Por isso que o povo ficou com medo. Eu não consigo rasgar uma barata. Ele pegou e falou assim: dá essa notícia, eu vou fazer desse jeito com a vaca dos outros, vou fazer desse jeito com o gado dos outros, e quem não quiser eu vou também fazer assim com eles. Quando eles viram isso, o que eles fizeram? A Bíblia diz que unânime. O que é unânime? Todo homem foi para lá, com medo de ser rasgado por Saul no meio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí eu te pergunto: Saul começou corajoso? Começou ou não começou? Mas quando apareceu o gigante Golias, cadê aquele Saul que rasgou os bois? Ele enfrentou um exército, mas foi covarde e tímido diante de um gigante. Sabe que... Agora pega essa palavra. Se você quiser até lançar uma oferta para selar essa palavra, você vai lançar. Porque eu estou falando aqui para pessoas que vão ser promovidas, pessoas que vão passar em concurso, em faculdades, pessoas que vão subir de cargo, pessoas que vão abrir empresa, pessoas que já abriram empresa, mas estão diante de grandes desafios. O desafio só vai aumentando. Pega essa palavra que eu estou dizendo para você. Saul começou com ousadia, mas se acovardou diante do gigante.
Deus tira da mão a sua liderança, o seu governo, se você se mostrar covarde diante dos novos desafios que vão chegar. Então preste atenção, Deus tira da mão de gente que é covarde e colocou na mão de um menininho chamado Davi o novo governo de Israel. Levanta a mão, eu quero profetizar. Nós aqui vamos entrar diante de novos desafios. Eu, pastor Adilson, vou entrar diante de desafios. Nós vamos construir um templo para quase 1000 pessoas. Desafios está vindo para mim e desafios está vindo para a igreja. E diante desses novos desafios, eu quero e oro para que o espírito de ousadia invada a tua mente, que você não recue. Se Deus te deu uma empresa, vai para cima, abra, converse, faça conexões, vai para cima. Se Deus te deu um ministério, evangeliza, prega, expulsa os demônios. Se Deus te deu autoridade, profetiza, porque é tempo de avançar debaixo do espírito de ousadia. Quem acredita nisso, rasgue o céu com pratos de vitória. Aleluia! Aleluia! Sabe essa empresa que Deus colocou na sua mão? Vai para cima sem medo. Não seja covarde. Se Deus te deu, não vai fechar as portas. Fala para quem está do lado, não vai fechar. Vai para cima. Porque aí não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a timidez que você está. Surgiu um problema, surgiu um desafio. Ai, o aluguel está caro. Eu não sei o quê. Ei. Hoje eu vim aqui como profeta. Ser cheio do Espírito Santo é ser ousado. Ser cheio do Espírito Santo é ter certeza que quem deu aquilo para você foi Deus. Quem tinha ungido Saul foi Deus. Saul não deveria se acovardar. Quando ele se acovardou, Deus trocou a liderança. Vai para Davi, sabe por quê? Porque Davi, quando chegou diante dos gigantes, falou assim: quem é esse incircunciso que vem afrontando a nação de Israel? Deixa eu dizer uma coisa na cara desse incircunciso. Hoje mesmo eu vou cortar sua cabeça e dar para os urubu comer, porque você não está afrontando a mim e nem a minha família e nem a minha nação. Satanás, você está afrontando o Deus dos exércitos. E sabe de uma coisa? Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem acredita nisso, dê pratos de vitória. Sabe essa promoção que Deus vai fazer na sua vida? Vai promover você no lugar que você trabalha? Vai para cima, não se acovarda diante daquilo que vai acontecer. Se Deus está te colocando lá, porque Ele te capacitou para isso. Não se acovarda. Fala para quem está do seu lado, você vai ser promovido, mas não se acovarda. Eu acho que eu não estou preparado. Eu acho que eu não estou preparado. Prepara. Como diz a missionária, prepara. Sabe essa família que Deus te deu? Esse casamento que você entrou? É o melhor casamento e a melhor família que você pode ter. Essa mulher vai te fazer raiva, mas não largue ela. Fala para um homem, essa mulher vai te fazer raiva, mas não larga ela. Fala para essa mulher, esse homem é porco, esse homem é cabeçudo, mas não larga ele. Tem uns maridos porcos, gente, que não respeitam a esposa, solta pum na cara dela. Corta essa edição aí. Sabe essa igreja, gente? Sabe esse ministério? Tá vendo o pastor Adilson aqui? Um dia eu cheguei aqui na cidade e falei assim: o que esse nome Ave Maria está fazendo na nossa bandeira de Sidrolândia? Coloquei a cara para a mídia, para todo mundo e falei assim: esse nome tem que cair, porque isso é maldição para a nossa cidade. A cidade é laica, Sidrolândia não tem uma religião. Não pode colocar um nome de um símbolo, nem da IES poderia colocar lá, porque tem várias religiões. Sidrolândia não tem religião, o estado é laico. Usei a lei ao meu favor.
os pastores do conselho fizeram uma carta e disseram assim: essa é uma atitude isolada do pastor Adilson. Ele é louco. Eu sou louco. Sabe o Covid aqui? Quando veio o Covid e deu uma ordem para as igrejas ficar fechadas, sabe o que eu fiz? Abri a igreja, comecei a dar culto, 3 cultos, quem estava aqui na época. Bati o pé, porque a seara não fechou. Se a seara não fechou, a igreja também não fecha. Quem lembra dessa meu posicionamento? Sabe o carnaval? Eu não sei que ano que eu peguei o microfone, mas eu disse assim: a partir de hoje o carnaval vai falir em Citrolândia e vai morrer, e nunca mais vai ter carnaval. Quem estava nessa marcha para Jesus, diga eu. Olha, eles estavam lá 2012 até hoje, e esse ano também não vai ter mais. Roberto Stefanelli na época, mas me deu uma lapada. Era vereadora. Como você ousa falar isso? Eu falei: eu ouso e falo. Quem está entendendo? E aí, meu irmão, vem ataque na minha liderança, gente se rebelando, ataque no meu casamento, ataque nas finanças, ataque agora nos meus filhos, ataque para todos os lados, achando que eu vou me acovardar. Mas esse ano nós vamos construir um templo para quase 1000 pessoas. Você sabe quando que eu vou parar? É nunca, porque o espírito de ousadia está sobre a minha vida, está sobre essa igreja, e quem quiser ou não vai ter que ver o reino de Deus se expandindo dia após dia, porque o nosso general é Cristo. Aleluia. Eita Jeová, 2024 vai ser o ano em que você vai viver os propósitos de Deus na sua vida. Você vai se voltar para Deus com arrependimento. Tudo aquilo que Deus pensou a seu respeito vai acontecer. Você é um instrumento poderoso de Deus nessa terra. Eu não vou profetizar que você vai ficar rico. Eu não quero saber dessa teoria da prosperidade. Eu estou dizendo que você vai se arrepender, tomar vergonha na cara e virar crente de verdade. Quem crê nisso, aplauda o Rei dos Reis. Chega desse evangelho prostituído. Amém? É por isso que você não pode se acovardar. É por isso que você não pode. Vai vir desafio, mas você vai para cima. Você vai para cima. Posso continuar ou não? Eu estou sentindo graça de Deus aqui hoje. Se você quiser ir embora, pode ir. Mas eu vou entregar tudo que Deus mandou aqui. Sabe o que aconteceu com Esther? Esther capítulo 4, versículo 13. Vamos ler até o 16. E Mardoqueu mandou dizer: ô Esther, não pense que pelo fato de você ser rainha, minha filha, você será a única entre os judeus que vai escapar dessa guerra. Se você ficar calada nessa hora, Deus vai dar socorro e livramento de outra parte para o judeu. Mas você e a sua família serão massacrados e mortos. E quem sabe não foi para esse momento que você chegou a ser rainha. Dizendo: vai se acovardar agora? Cadê o espírito de ousadia? Mas quando uma mulher de Deus é exortada, sabe o que ela faz? Ela se posiciona. Rainha Esther entendeu por que ela estava naquela posição. Pode passar. Então Esther mandou a resposta para Mardoqueu, dizendo assim: olha a resposta da Esther. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em favor do meu povo, não comam, não bebam durante 3 dias e durante 3 noites. E eu e minhas empregadas jejuaremos com vocês. Depois disso eu vou entrar diante do rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, que morra. Eita Jesus. Está vendo o que é espírito de ousadia? É não ter medo de morrer. Sabe por que a igreja chegou? O evangelho chegou até nós? Porque a igreja primitiva nunca teve medo de morrer. Os crentes Nutella de hoje, se fizer deram um decreto para colocar máscara, que foi a maior farsa do mundo. A máscara foi a maior farsa do mundo e mostrou quanto a gente é idiota. Chegava na porta do restaurante com máscara. Sentava na mesa, fazia o quê?
no check-in do avião, 1 metro. Chegava no avião, coladinho no outro. Uma geração fraca, que não sabe se posicionar. Pedro é ousado. Pedro estava no barco e falou assim: é um fantasma. Os 12 homens no barco, quando viu um homem de branco andando sobre a água, quase só não fez porque não tinha pronta. A Bíblia diz que eles gritaram de medo. 12 homens com medo. É um fantasma, disseram. É o Espírito. E aí Jesus falou: não, calma, sou eu. E Pedrão, o mais corajoso de todos. Sabia que Pedro era o mais corajoso de todos? Ele falou: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus falou: vem. Sabe o que Pedro fez? Ousado. Foi ou não foi ousado? O único homem depois de Jesus que andou sobre as águas, Pedro. Por causa da ousadia. Aí Pedro viu que estava andando sobre as águas, tirou o foco de Jesus, olhou para o vento, olhou para as ondas, e o que Pedro fez? Afundou. E os 11 lá do barco: afundou. Afundou, mas não afogou. Vou repetir, vou liberar essa palavra para você. Afundou, mas não afogou. Quem tem ousadia para sair do barco pode até afundar, mas não vai afogar. Sabe por quê? Porque Pedro segurou nas mãos certas. Você já segurou na mão de Jesus, que te coloca de pé de novo e te faz continuar no propósito. Quem acredita nisso, aplauda o Rei dos Reis. Fala para quem está do lado, para 3 pessoas: você vai afundar, mas não vai afogar. Sabe o que é? Melhor afogar do que nunca ter saído do barco, seu covarde. É melhor afogar do que nunca ter saído do barco. É melhor o Cícero chegar aqui, dar a cantada aqui, errar o português, do que ficar mudo diante da menina, ficar mudo diante do pai da menina. O Cícero pode falar: sem ela nós não vive. Ele pode falar isso. Ele pode falar errado. Agora estou te queimando, Cícero. O Rodrigo, como empresário, pode falar glória. Eu posso falar com nós. Podemos falar errado. É impossível não falar errado o português. Ninguém consegue falar o português corretamente. Quem já errou aqui nas palavras? Então, se você ficar com medo de errar o português, aí sabe como é que é os crentes hoje? Os covardes. Tem um almoço, tem uma janta na casa. Ora aí, irmão. Pastor, o senhor está aqui. Eu quero dar honra para o senhor orar. Os covardes que nem para agradecer o alimento tem coragem. Amém? Oh, meu Deus do céu. Fala errado, mas vai ser o maior empresário da cidade. Fala simples, mas vai ser o pastor mais ungido da cidade. Fala rasgado, mas a autoridade vai estar sobre você. Tímidos, tempestade. Olha o que aconteceu, Marcos capítulo 4, versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançaram o barco de um lado para o outro e começou a encher d'água. Pode passar. Jesus estava na popa do barco fazendo o quê? Na cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, nós vamos morrer. Você não está vendo? E levantou-se Jesus e repreendeu logo o vento e o mar e disse: aquieta-te, mar, acalma-se, vento. E aquietou-se, tudo ficou. Fala para o seu irmão: vai tudo ficar calmo, vai tudo ficar bem. Pode passar. Aí sabe o que Jesus fez? A primeira repreensão que Jesus vai dar, voltou para os discípulos e disse assim: por que sois tão tímidos? Essa é a tradução original. Por que vocês são covardes? Eu já não dei autoridade? Vocês não têm fé?
Jesus socorreu ou não socorreu? Mas exortou dizendo assim: eu já dei autoridade para vocês. Cadê a ousadia de vocês? Por que vocês foram tão covardes diante da tempestade? Tempestade vem para todo mundo, mas tempestade só destrói os covardes. Vou repetir. Tempestade e problema vem para todo mundo, mas só destrói quem é covarde. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é águia, meu irmão. Sabe o que a águia faz quando vê uma tempestade? Ela ou voa mais alto do que aquela nuvem. Se não der para voar mais alto, ela vai de encontro com a tempestade e faz um voo rasante e atravessa a tempestade. É por isso que Jesus diz assim: quem espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Tem alguém que espera em Deus aqui? Então permaneça, vai para cima da tempestade, porque Deus fez você para voar mais alto. Para encerrar, Deus disse para Josué: aonde você colocar a planta dos teus, eu te darei. Deus está dizendo assim: você quer uma terra? Você quer conquistar? Então depende de você. Se você ficar com medo e não querer colocar o pé naquela terra de gigante, aquela terra vai continuar sendo de gigante. Olha que Deus condicionou a bênção à ousadia de Josué. Toda a terra que você pisar a planta, e a terra que ele não pisasse, não ia conquistar, não seria dele. O que Deus estava dizendo assim: ei Josué. Josué estava debaixo de uma pressão, gente criticando Josué, porque sabe quem foi o líder dele, irmão? Moi, o maior líder do Antigo Testamento, o homem que viu Deus pelas costas. Josué estava debaixo de uma pressão, e tem muita gente aqui que vai assumir cargos nesse nível, que é só para os grandes, mas Deus vai te dar acesso e vai te colocar lá. Tem muita ministério que Deus vai confiar na sua mão, nessa geração. Tem muitos pastores dessa geração. Mas sabe o que Deus disse? Coloque o teu pé. Como que dizendo: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Seja forte e corajoso. Sabe o que Josué fez? Colocou o pé. Entrou no emprego, tem macumbeiro lá? Entra no emprego, coloca o pé, porque aquele lugar vai ser um ambiente de glória. Entrou na política, tem gente suja lá? Coloque os pés, porque aquele ambiente vai ser transformado. Quem está entendendo? Entrou numa igreja desorganizada? Coloca o pé, porque essa igreja vai se organizar. Aonde você colocar o planta dos pés? Casou, o seu sogro é macumbeiro, a mulher é endemoniada, o marido não presta, colocou os pés no casamento, aquele casamento vai ser para a glória do Senhor Jesus Cristo. Entenda que aonde você colocar o teu pé, Deus vai respaldar pela sua ousadia. Quem vai ter que ir embora são os demônios, nem você, nem a sua casa, nem ninguém, porque Deus está dizendo: seja forte e corajoso. Colocou o pé numa empresa nova, se prepare para ser a maior empresa do estado e do Brasil, porque o Senhor estará contigo por onde quer que você ande. Só quem acredita nisso, se coloque de pé. Aplauda, aplauda, grita, dê brados de vitória. Aleluia. A Bíblia diz que os discípulos oraram, pediram ousadia, e quando eles oraram, o lugar tremeu. Moveu-se o lugar onde eles estavam. Quem puder vir aqui na frente do altar, vem aqui. Nós vamos orar pelos alvos e por vocês ir embora. Quem quiser uma oração para que saia essa covardia, para que saia esse medo, essa timidez, não é ligado à sua, não está ligado à sua personalidade, não. Está ligado ao seu medo dos grandes desafios. Vem aqui, coloca aqui em cima aqui, Toninho. Aqui, deixa a Camila colocar aqui. Quem que puder chegar aqui na frente do altar, chega aqui. Se tem uma doença, essa doença vai embora agora. Se tem complexo, vai sair. Seja ousado, vem para frente. Isso, vai que nem a Stephanie aqui, vem aqui para frente. Cola aqui no altar, já chega, já sem medo, já cola aqui. Já mostra a ousadia, não fica... Tem gente que às vezes chama aqui na frente, ele fica lá no meio do negócio. Não, já mostra que você está diferente. Já vem para frente, já encosta no altar e já fala: Deus, eu estou diante de grandes desafios, o Senhor vai me entregar coisa grande.
Eu não quero me acovardar, eu não quero me apequenar, eu não quero ser tão tímido assim. Eu quero abrir minha boca, eu quero falar, eu quero me comunicar, eu quero assumir a responsabilidade. Eu vou pegar esse negócio vai funcionar na minha mão. Comece a se encher do espírito de ousadia. Vem para cá que nós vamos orar por você. Nós vamos cantar uma canção agora que diz: em espírito. Quem conhece essa canção? Em verdade te adoramos, te adoramos. Vamos cantar essa canção? Eu não entrei na nota aqui, mas eles vão entrar aqui. Vai lá. Em espírito. Quem sabe cantar, canta. Em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Declare. Rei dos Reis e e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Cante, exalte. Porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declare isso de todo o seu coração. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos Do átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Querido, coloque as mãos sobre o teu coração, no seu peito. Só o teclado por enquanto. Deus sabe o quanto às vezes é mais forte do que você, os complexos que você tem, dizendo: eu não vou assumir. Quantos pastores estão aqui parados? Quanta gente que já era para estar servindo no ministério, está esperando, sabe lá o quê? Quanta gente covarde. É porque eu tenho, pastor, um pecadinho de estimação, eu gosto ainda disso. Ou seja usado. Toma uma atitude radical, porque Cristo foi radical para te salvar. Abandona o que tem que abandonar. Para com essa vida. Seja ousado. Para com essa vidinha de negociação,
não é nem cristão, nem mundano. Para, gente. Deus quer te entregar coisa grande. Para isso você precisa ter uma postura, um comportamento diferenciado, uma linguagem diferenciada. Você é autoridade. Deus quer te confiar coisas grandes. Gente que tem medo de assumir um relacionamento, medo de casar, medo. Tenha coragem, para de ser covarde. Vai, começa a ir para cima. Seja qual foi a notícia, seja qual foi o diagnóstico, não se acovarde diante dessa situação. Eu vi um relato de um jogador de basquete chamado Oscar Schmidt, que teve um câncer na cabeça. E lá no Globo Esporte ele deu uma notícia assim: esse câncer vai se arrepender de ter vindo sobre mim. Ele nem era um cristão, né? Ele falou assim: essa doença vai se arrepender de ter chegado até mim. Um cara que nem é cristão. Pelo amor de Deus, não temas, não temas. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor quer me dar coisa grande, mas muitas das vezes eu fui covarde. Fiquei com medo de falar, medo de me expor. Muitas das vezes eu me acovardei, mas eu te agradeço por essa noite, por ter vindo aqui hoje e ouvir essa palavra. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Diga assim: que venha sobre mim o espírito de ousadia e toda a covardia, toda a timidez saia da minha vida. Eu tomo posse daquilo que o Senhor já me entregou, daquilo que Ele vai me entregar. Eu serei forte e corajoso, assim como o Senhor me prometeu. Eu creio que acontecerá da maneira como o Senhor falou. Pedro saiu do barco debaixo de uma palavra. O Senhor disse para ele ir, e ele foi. E eu vou para cima, porque eu também tenho uma palavra. Eu sei que o Senhor é comigo por onde quer que eu vá. Em nome de Jesus, começa hoje uma nova história e um novo tempo sobre a minha vida, a minha família, o meu trabalho e o meu ministério. Quem crê, diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Por favor, só abraça quem está do lado e fala assim: ser forte e corajoso. Antes da gente ir embora, quantos foram abençoados aqui essa noite? Foi? Então quem tiver que batizar, não seja covarde. Domingo você já vai estar aqui, o primeiro a chegar. Tá? Antes de eu ir embora, tem alguém que não era dessa igreja, está procurando uma igreja para pertencer, uma família, e não era daqui, nunca quis tomar uma decisão, ou estava afastado, e quer voltar e fazer parte dessa família aqui. Tem alguém? Levanta a mão assim. Você não era daqui, mas você ou estava afastado, e você decidiu hoje tomar uma decisão de fazer parte dessa família aqui. Por favor, se tiver alguém, faz assim: pastor, eu quero ficar, eu quero entregar minha vida, eu estou voltando, sou eu mesmo. Tem alguém? Por favor, antes da gente ir embora, tome essa atitude de fé, essa atitude de ousadia, faça isso, não sai daqui sem tomar essa decisão. Tem alguém? Amém. Então, vocês todos são cristãos, né? Beleza. Então, vocês estão convidados para domingo à noite, nós teremos aqui um outro culto abençoado, amém? E domingo de manhã, venham assistir o batismo, e quem vai batizar pode vir, vai estar uma piscina aqui. Traga só a toalha, traga essas coisas, que a camiseta do batismo vocês já vão ter também. Vai estar tudo pronto. Amém? Seja corajoso agora e convida essa pessoa para jantar. Vai lá, convida aí para jantar. Levante sua mão direita. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. O Senhor te enche de ousadia e intrepidez. Vão em paz e que o Senhor te abençoe.